Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que estejam muito bem. Se você tá bem, eu tô bem. Todos nós estamos bem. Hoje vim aqui mais um dia para conversar com vocês, na verdade, filosofar, pensar, conversar sobre várias coisas. Eu tava ouvindo uma música hoje chamada Romance de Amor, que é uma música que eu adoro, tá? Ela tem um tom meio clássico, meio espanhol, assim, que eu acho muito bonito. E eu escuto muita música clássica, porque me inspira a escrever. Eu acho que quando não tem alguém falando, eu gosto muito de ouvir música enquanto eu escrevo. Mas na maioria das vezes eu escuto músicas que são clássicas ou jazz, algo que seja mais um ritmo fluido e dance junto comigo na hora de escrever, do que necessariamente algo que seja cantado, assim por diante. E ouvindo essa música e me emocionando muito com isso, porque eu tenho uma facilidade em me emocionar e eu acho que essa é uma característica que eu gosto muito de conservar em mim. E dias tristes todos nós vamos ter. A questão é, o que a gente faz com ele? Qual é a arte que a gente faz com nossos dias tristes? Eu fico me questionando. Eu jogo muito pra escrita, às vezes jogo até por um desenho, jogo por alguma coisa, às vezes mental ou abstrata, mas conseguir usar a tristeza como motivador artístico, mesmo você não trabalhando com arte, mas tendo um trabalho de conseguir se desapegar desse sentimento e deixar ele transpor em outro lugar, é uma das melhores sensações que eu sinto quando eu tô em algum momento triste. Evitar de ficar triste, isso vai ser impossível. A gente sempre vai ficar triste em algum momento da vida. E a gente vai deixar essa tristeza que tá dentro da gente saindo, esvaecendo aos pouquinhos. Tem gente que deixa sair com choro, tem gente que deixa sair com arte, tem gente que deixa sair com uma conversa, tem gente que deixa sair fazendo um esporte, alguma coisa assim. Mas a gente tem que passar, ela tem que sair de maneira orgânica e não esconder. A dor e a tristeza sempre precisam de uma passagem, de uma transmutação, de transpor esse sentimento que a gente tem aqui para algum lugar. E às vezes a arte, a escrita, o desenho, a música, qual for a conexão, a dança, ela é uma maneira de a gente pegar esse sentimento, olhar para ele e falar, cara, eu vou passar isso pro papel, eu vou passar isso para uma dança, eu vou passar isso para alguma forma. E quando a gente tem esse sentimento e a gente passa para a arte, e como eu digo, a arte não é ser artista, trabalhar com arte, mas sim escrever, botar no papel o que você está sentindo, fazer um desenho com a tua emoção guiando o teu traço, dançar sem se preocupar se alguém está olhando ou não. É como se você pegasse a dor, o sentimento e falasse assim, cara, essa é a minha dor, e eu consegui passar ela para o papel. Consegui passar a dor que está dentro da gente e transpor ela para alguma matéria física, né? Papel, arte, isso, aquilo, alguma coisa que você consiga. É como se tirasse com a sua mão e olhasse o problema, ou a tristeza, nem sempre é um problema. Hoje, quando eu leio algum texto de algum livro meu e eu lembro do sentimento que eu estava sentindo, eu fico feliz do quanto eu consegui transpor aquela tristeza, não para uma arte para você ler, mas como uma terapia para mim mesmo. A arte é sempre uma autoanálise, né? Mesmo que seja com personagem, com outras coisas, a gente está se autoanalisando, a gente está botando a nossa alma ali, a gente está dividindo o que a gente sente com a gente mesmo. Mais do que com vocês, quando eu escrevo, eu divido comigo, eu aprendo comigo, eu faço uma autoanálise e leio, caramba, é isso que eu tô sentindo. Ter coragem de botar no papel, botar no desenho o que você sente, é conseguir olhar para a dor com um pouco mais de clareza. E a pergunta que fica é, que arte você está fazendo com a sua dor? Que arte você está fazendo com os teus dias tristes? Pega o dia triste e olha ele como uma oportunidade de aceitação. Você entende que a gente precisa de mais compreensão nos momentos que são mais tristes. Porque se você tá triste, eu falo, pô, eu também tava muito triste essa semana. Eu falo, que legal, alguém que eu gosto, ou alguém que eu admiro, ou alguém que eu tenho paciência de ouvir também tava triste, me sinto menos sozinho. A arte é a maneira de colecionar todas as tristezas e falar, olha como essas pessoas já tiveram todas tristes. E quando eu digo triste, não é cabisbaixo, mas às vezes melancólico, às vezes mais borocochô, eu adoro usar essa palavra, eu sempre uso, porque borocochô me traz uma coisa assim, você não tá tão triste, mas às vezes só tá meio borocochô, meio desanimadinho, meio cabisbaixo, meio apequenado. E esse é um grande ponto, assim, a gente conseguir transpor isso como terapia é uma coisa muito especial. E o que eu tô querendo dizer com isso? Aceite os dias tristes. E entenda que para muita coisa existir no mundo artístico ou a conexão que a gente tem com essas matérias de sentimento, digamos assim, que vai para música, para dança, para uma série de coisas, vieram de dias como esse que talvez você esteja passando. Para isso sair aqui agora,
Talvez um dia eu tivesse que estar assim, ou o João, ou a Maria, ou quem for. A conexão com a arte é uma conexão muito grande com a sensibilidade, com a melancolia, e tudo está muito interligado. Então o processo de aceitação do dia triste, sem se questionar às vezes, faz parte. É tudo muito o caminho do meio, é sempre o caminho do meio, que eu digo sobre o seguinte: é bom se questionar sobre a tristeza, de falar, mas por que eu tô triste? Será que aconteceu alguma coisa? Mas ao mesmo tempo, às vezes são tristezas naturais dos dias, da vida, e olhar para essa tristeza com um pouco mais de compreensão e aceitação e falar, às vezes a gente tá triste mesmo e tá tudo bem. Eu até fiz um videozinho no Instagram falando para vocês isso, sobre às vezes a gente tá triste e a gente tem que ver beleza nessa tristeza, entende? Beleza no caos. A verdadeira beleza das coisas muitas vezes está na incompreensão delas. Quando eu digo incompreensão, não quero dizer que você não tenha que entender as coisas. Eu sempre bato muito nessa tecla, né? É importante a gente entender, se questionar. Mas às vezes tem coisas que a gente não precisa problematizar, transformar uma coisa que não é um problema num problema. Ai, eu não posso ficar triste. Deve ficar triste em alguns momentos, faz parte, aceite a tristeza como parte do seu eu, né? Do todo. E todos os sentimentos a gente vai ter durante a vida, né? Tristeza, raiva, medo. E você não esconder ele, mas olhar e entender que ele faz parte de você, é você cada vez estar mais individuado, cada vez você está mais conectado com você. Então, hoje eu não tô triste, hoje eu tô, acho que, mais sensível, pode ser um bom adjetivo, mas é isso que eu gosto de transpor, assim, a minha sensibilidade de hoje talvez deu essa conversa com vocês sobre esses dias filosóficos e melancólicos que a gente pode ter, e como eles podem ser compartilhados de forma legal. E às vezes, e na maioria delas, compartilhado com a gente mesmo. Quando eu falo isso pra você, quem disse que eu também não tô falando isso pra mim? Quem disse que isso não é uma autoanálise, um espelho? Às vezes é, às vezes não. E se questionar sobre isso demais, às vezes também não é saudável. O questionamento pode ser um céu e um inferno dependendo da proporção. Né? Então você pode se questionar demais e problematizar o que não é um problema, ou às vezes você pode se questionar demais e cada vez ir aprofundando. Então é a maneira e a roupagem que você dá sobre aquele questionamento. Então, questione os dias tristes, mas também se dê a oportunidade de não questionar os dias tristes, entende? Quando eu digo dia triste, às vezes a gente tá triste sem motivo e a gente se cobra para achar um motivo de estar triste. Por que eu estaria triste sem motivo, sendo que não tem um motivo? Mas às vezes faz parte, o dia tá nublado, eu acordei meio borocochô, eu não dormi muito bem, alguma notícia não tão boa surgiu. Aceitar e tentar fazer algo para esse sentimento sair de você da maneira mais bonita e mais sincera e honesta, esse é o grande ponto. É você conseguir tirar a tristeza dentro de você, a melancolia, o borocochismo, sei lá, dentro de você da maneira mais bonita e transpor para algum lugar onde você consiga ver aquela situação e você não ter medo dela. E falava, caramba, meu sentimento de tristeza deu esse vídeo, ou deu um livro que eu tava terminando aqui de escrever, ou deu tal situação. Eu tô dando suposições, né? Mas ver o quanto os nossos momentos de melancolias não são só tristeza, mas sim são uma troca de alma e uma esperança para coisas novas e um compartilhamento de sentimentos, é muito legal. Então, às vezes tá meio triste, se doa a passar essa tristeza pro papel. Escreve, desenha, dança, escreve uma música. Talvez você não seja escritor de letra de música, nem eu sou, mas às vezes eu quero escrever uma música para ver como é que é. O que eu sentiria? Se testa, né? A tristeza é um grande tubo de ensaio para a gente aprender a ter uma conexão com as nossas profundezas e entender que lá no fundo, sabe, desse sentimento, dessas áreas que nem sempre a gente se dispõe a navegar, tem muita coisa bonita, tem muito autoconhecimento, tem muita coisa bonita, tem muita liberação e a gente precisa aprender a sentir o que tiver que sentir. Sentir e olhar para aquele sentimento e falar assim, cara, esse sentimento é meu, ele faz parte de mim. E talvez eu tenha que conviver com ele. Por que ele me assusta tanto, ou por que ele me dá medo, mas por que ele também não é uma parte bonita minha? Quem disse que eu não posso transformar em beleza, sabe? Inflorar é sempre uma coisa difícil, né? Quando você inflora, de certa forma, vai florescendo, você vai tendo algumas dificuldades. Trocar de pele, né, sendo uma metáfora para certa evolução e mudança, trocar de pele dói às vezes, né? E entender esse processo é aceitar o eu. E aceitar o eu é cada vez estar menos surpreendido com o que é seu por natureza, né? O sentimento. Então fica a pergunta: que beleza você tira
de dias que às vezes não são tão bonitos. A gente precisa navegar cada vez mais nas nossas profundezas, né? E a sensibilidade é um bom remo para isso, né? Para a gente conseguir aprofundar e entender e namorar essa situação esse processo de muitas artistas, digamos assim. E quando eu digo arte, eu não digo arte de uma maneira elitizada, mas sim uma arte como um reflexo dos sentimentos, né? De uma maneira de você transpor o sentimento para algum lugar. E na maioria das vezes, sentimento a gente transpõe em alguma coisa que tem uma conexão de alma. E esse processo de a gente compartilhar o sentimento e colocar em algum lugar é muito terapêutico. E eu acho que esse é o grande ponto. Use como terapia os teus próprios sentimentos. Use como terapia as tuas próprias belezas e as tuas próprias tristezas, né? E seja honesta com elas, com o que você sente. Então é isso, pessoal. Espero que tenham se divertido. Hoje foi um tom um pouco mais melancólico. Tem dia que é mais engraçado, tem dia que é mais melancólico. E eu adoro isso, essa oscilação. E sabe, eu sempre falo que o que eu mais gosto aqui, eu gosto de frisar, é a nossa liberdade. De poder falar sobre tudo que a gente quer, de poder falar um pouquinho do que a gente imagina, de viagem, de amor, de pessoas, compartilhar, filosofar, se questionar. Eu nunca dou respostas, eu sempre ajudo a formular as perguntas, porque você para pra pensar, se a verdade de cada um é única, e a hipótese que as pessoas mais acreditam seriam as suas próprias verdades, as respostas das pessoas também estão dentro delas, junto com as verdades delas. Ajudar a se questionar é ajudar a achar as próprias respostas, e não dar respostas uniformes para situações que às vezes são muito singulares. Então a gente provoca esse questionamento para as pessoas se questionarem, no caso você ou eu também, se questionar para no meio desse questionamento achar próprias respostas de perguntas que você às vezes nem fez. Olha que coisa profunda. Reflitam sobre. Tô refletindo também se eu falei algo coerente ou só falei palavras bonitas. Não se esqueça, claro, de se inscrever no canal, ativar o sininho que é importante. Também dos meus livros, se você quer conhecer meu trabalho com livro, principalmente agora que tá um tempo um pouco mais propício a leituras, na verdade sempre tá, né, mas você entendeu o que eu quis dizer? O link tá todo na descrição de todos os meus livros, tá bom? E outra coisa muito importante é seguir no Instagram ou no grupo do Telegram, que tá aqui na descrição, que a gente tá mais próximo nessas duas redes sociais, digamos assim. Então é isso, um grande beijo, se cuida, a gente se vê logo, se fala logo, tudo de bom e até!